Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo aqui para o canal. Bom, no vídeo de hoje vamos mostrar assim 11 jogadores com passagens bem esquecidas pelo Barcelona e que todos esses são brasileiros, beleza? Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Bom, o primeiro jogador desse vídeo é o Robert, jogador que atua como meio ofensivo e que foi para o Barcelona em 2016. Bom, ele que teve muito destaque pelo Fluminense na temporada de 2015, principalmente ali na base anteriormente, e em 2015, que foi o primeiro ano dele como profissional, foram 9 jogos, marcou 2 gols e foi emprestado ao Barcelona. Por lá foi integrar a equipe B, onde disputou apenas um jogo. E uma coisa que prejudicou muito ele foi a falta de disciplina, porque ele estava muito acima do peso naquela época e isso não pegou muito bem dentro do clube espanhol. Que assim, voltou ao Fluminense e foi emprestado pela equipe carioca ao Boa Vista, Paysandu, até ir para o futebol de Hong Kong, que está lá há 2 temporadas e em 2021 vai disputar o Campeonato Carioca pela Portuguesa. Lembrando que atualmente ele possui 24 anos de idade. Outro jogador, esse bem mais conhecido, é o Roberto Dinamite. Bom, ele que teve muito destaque pelo Vasco, onde praticamente jogou a sua carreira toda, né? E por lá foram mais do que 500 gols. Em 1980 ele foi para o Barcelona e chegou lá com grandes expectativas. Que lembrando, o valor pago por ele foi muito alto naquela época, lembrando que ainda estava na década de 80 e a Espanha nem utilizava, por exemplo, a moeda atual, beleza? E bom, pela equipe espanhola foram 11 partidas, marcou 3 gols e já no mesmo ano foi para o Vasco novamente até 1989. Depois disso saiu, jogou em Portuguesa, Campo Grande e voltou ao Vasco em 92 para encerrar sua carreira bastante vitoriosa. Mais um jogador que também é revelado pelo Fluminense é o Marlon Santos. Bom, ele que surgiu na base do Fluminense lá em 2012 até 2016, continuou por lá e pelos profissionais já tinham mais do que 60 jogos e chamou muita atenção do Barcelona, que chegou inicialmente na temporada 2016-2017 para integrar a equipe B. Por lá foram 27 jogos, teve 3 jogos nos profissionais, mas assim não teve uma sequência justamente por grande concorrência nesse setor. Foi emprestado ao Nice da França, por lá atuou outros 27 jogos e demonstrou interesse do Sassuolo da Itália. Pagou cerca de 6 milhões de euros para ter o brasileiro, que está lá até hoje na temporada de 2020/2021. Atleta que já possui seus 25 anos de idade e eu acho que ainda tem muito potencial, beleza? Esse que talvez seja o mais conhecido entre nós brasileiros, que é o Keirson. Bom, ele que atualmente tem 32 anos de idade e surgiu muito bem naquela época ali de Curitiba, Palmeiras, onde só para você ter uma ideia, do ano de 2007 até 2009, ele disputou mais do que 125 partidas e marcou 86 gols. Bom, números espetaculares e chegou ao Barcelona por algo próximo de 15 milhões de euros, que naquela época já era um valor absurdo e hoje ainda se for somar é bem próximo dos 100 milhões. De acordo com alguns especialistas, ele custou ao Barcelona esses 5 anos de contrato mais do que 20 milhões de euros. Bom, ele que nem chegou a entrar em campo pela equipe espanhola e foi emprestado ao Benfica de Portugal lá em 2010, também para a Fiorentina da Itália. Nesses 2 times ele disputou apenas 22 jogos, marcou 2 gols e depois disso acumulou uma séria sequência de empréstimos, como por exemplo para o Santos, o Cruzeiro, até chegar ao Curitiba novamente em 2013, quando acabou o seu contrato. Desde então não teve mais sucesso, em 2016 até que teve um desempenho razoável pelo Londrina na Série B, serão 30 jogos e marcou 8 gols. Foi jogar no futebol de Portugal novamente, mas desde aquela época que ele não teve sucesso pelo Barcelona, as lesões prejudicou ele muito durante toda a carreira. E ele que está sem clube desde 2018, quando estava no Londrina e marcou apenas 1 gol em 6 jogos. Outro brasileiro é o Fábio Rockenbeck. Bom, ele que é um meia central e assim, chegou ao Barcelona na temporada de 2001-2002. Tava tendo muito sucesso pelo Inter, né? Que em 2000 ele
ele somou 40 jogos e marcou 7 gols. Na temporada de 2001-2002 foi muito bem pelo Barcelona. Eu diria assim que ele teve um desempenho bem do que estava esperado, porque no total foram 68 partidas, marcou 4 gols. E a grande questão é o desempenho de gols marcados, porque se for contar em número de jogos, ele foi o que mais jogou durante todos esses jogadores que nós estamos comparando aqui, beleza? Depois disso foi ao Sporting de Portugal, teve um desempenho razoável, também jogou no Middlesbrough da Inglaterra, e assim, foi rodando Sporting até chegar no Grêmio novamente, que foi até estranho, né? O jogador revelado pelo Internacional voltou para o Grêmio, por lá ficou de 2009 até 2011. Em 2012 e 2013, o Dalian Aerbin, que é um clube lá da China, e pendurou as chuteiras do futebol de vez. Outro muito conhecido é o lateral direito Douglas. Esse que teve muito destaque pelo Goiás em 2010, 2011, chegou ao São Paulo e por lá voou completamente. Que foi muito bem em campanhas de Brasileirão, como em 2014, conquistou o título da Sul-Americana em 2012 e chegou ao Barcelona com bastante expectativa. Mas por lá, em 2015 até 2016, somou apenas 8 jogos e foi emprestado 3 vezes. Primeira para o Sporting Gijón lá da Espanha, onde inclusive ele marcou 3 gols nesse primeiro empréstimo, mas não teve sequência na equipe espanhola. Foi ao Benfica de Portugal, foram apenas 11 jogos, e em 2018 e 2019 ao Sivasspor da Turquia, quando finalmente acabou o seu contrato. Lembrando que ele foi para lá com um valor próximo de 6 milhões de euros. Nas últimas 2 temporadas está no Besiktas da Turquia e até o momento soma 10 jogos, beleza? E possui seus 30 anos de idade e fico na expectativa dele voltar ao futebol brasileiro. Não acho que ele deve ter espaço no São Paulo atualmente, e se fosse voltar para uma equipe que ele atuou, seria o Goiás, clube que ele é revelado. Mas um jogador muito conhecido aqui de nós brasileiros é o zagueiro Henrique. Bom, ele que estava muito bem pelo Palmeiras na temporada de 2008 e assim, nem chegou a jogar muito por lá, foram apenas 20 jogos, marcou 1 gol e foi vendido ao Barcelona por 8 milhões de euros. Bom, por lá ele não teve sequência e logo depois foi emprestado ao Bayer Leverkusen, que aí sim teve as primeiras chances no futebol europeu, sendo 31 partidas. Mas parece que não agradou muito por lá e logo depois foi emprestado ao Racing Santander, uma equipe na época da 2ª divisão da Espanha. Bom, não teve muito sucesso pelo Barcelona e foi mais um valor muito alto investido pela equipe espanhola, que não teve retorno pelos brasileiros. Bom, voltou ao Palmeiras em 2011, ficou até 2013 e teve novamente muito destaque, que foi contratado pela Napoli. Por lá no clube italiano, disputou mais 35 partidas e voltou ao Fluminense em 2016. Que aí depois disso passou pelo Fluminense, Corinthians, foi para o futebol árabe e atualmente está lá no Belenenses de Portugal. Na temporada 2020-2021 foram 19 partidas e nenhum gol marcado. Outro atacante é o Giovani. Bom, esse que estava muito bem pelo Cruzeiro entre os anos de 99 até 2001 e chegou com bastante expectativas. Naquela época ele foi uma das maiores contratações da história do clube, por um valor próximo de 10 milhões de euros. Por lá ele jogou apenas 32 jogos na primeira temporada, marcou 1 gol e ainda teve uma sequência em 2002 e 2003, mas logo depois disso foi emprestado ao Benfica. Que nesse primeiro ano dele ele marcou mais do que 12 gols e foi vendido novamente por 17 milhões de euros ao Benfica de Portugal. Acabou seu contrato, ele voltou ao Cruzeiro e ainda passou por equipes igual ao Manchester City, quando ainda não era essa potência toda, lá em 2007, 2008, pelo Hull City e tudo mais, equipes lá dos Estados Unidos, e voltou ao futebol brasileiro em 2011 para o Vitória, onde encerrou a sua carreira em 2013, ainda pelo Bragantino lá de São Paulo. Mais um jogador desse vídeo é o Thiago Calvano. Ele que é zagueiro de origem e teve muito sucesso pelo Botafogo em 2001. Chegou ao Barcelona, disputou apenas 15 jogos pela equipe B e depois disso subiu aos profissionais, onde não teve oportunidades. Depois disso rodou muitas equipes e nem sequer voltou ao futebol brasileiro, passando por Suíça, Alemanha, Austrália e Estados Unidos, onde ficou 5 temporadas até se aposentar em 2018. O penúltimo atleta desse vídeo é o também zagueiro Marcelão.
Ele chegou lá no Barcelona em 2001 e assim, foi um pedido do rival e viu com bons olhos a contratação do jogador. Bom, por lá nem chegou a jogar, foi emprestado ao Nastic, que naquela época disputava a segunda divisão da Espanha e também foi muito mal. Desde então voltou ao futebol brasileiro, atuou apenas por equipes um pouco menores, igual Rio Branco do Acre, Guarani, Marília de São Paulo, Vila Nova, e voltou ao futebol europeu para o Boa Vista de Portugal no ano de 2008. Que por lá até que teve um desempenho interessante e ainda atuou outras 4 temporadas no futebol grego. O último time dele foi a Inter de Limeira de São Paulo, e isso em 2013, quando ele se aposentou, quando ainda possuía seus 34 anos de idade. O último atleta desse vídeo é o Triguinho, lateral esquerdo, que foi muito bem pelo São Caetano e chegou ao Barcelona no ano de 2005. Por lá também não chegou a atuar e ainda não tinha idade para a categoria de base, porque já tinha seus 25 anos e desde então voltou de empréstimo novamente e atuou até mesmo pelo Anderlecht lá da Bélgica, mas não teve um desempenho tão interessante. Acumulou passagens no futebol brasileiro por equipes igual Santos, Botafogo, Curitiba e Atlético Mineiro, onde anunciou sua aposentadoria lá em 2014, quando tinha seus 35 anos de idade. E dessa lista, quem você não conhecia que tinha uma passagem pela equipe espanhola? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!